Qual era a religião e denominação de Jesus e dos 12 apóstolos? A verdade que destrói o sistema religioso. Você já se perguntou qual era de fato a religião de Jesus Cristo e dos 12 apóstolos? Prepare-se, porque a resposta pode destruir tudo o que o sistema religioso moderno quer que você acredite. Jesus não pregava uma religião. Ele não fundou nenhuma denominação. Ele não construiu templos. E mais, nunca ensinou regras humanas para alcançar o céu. O que ele trouxe foi o Evangelho puro, o reino de Deus, e um chamado urgente ao novo nascimento, uma nova criatura, transformada em espírito e verdade. Na época de Jesus, o judaísmo era dividido em seitas como fariseus, saduceus, essênios, zelotes, todas imersas em dogmas, poder e aparência. Mas Jesus, o Messias, não se alinhou com nenhuma delas. Pelo contrário, ele os confrontou. Chamou líderes religiosos de hipócritas, serpentes, raça de víboras. Denunciou a manipulação espiritual e a sede de poder institucional. E por isso foi perseguido, crucificado, rejeitado. Hoje, o sistema religioso segue o mesmo padrão. Placas, templos milionários, pastores endeusados, doutrinas humanas e promessas de bênçãos condicionadas ao dízimo. Enquanto isso, o Evangelho é vendido como produto e o povo, faminto, continua cativo, servindo um sistema que Jesus nunca aprovou. Mas chegou a hora de despertar. Este vídeo é um confronto direto com a mentira institucional. Uma jornada profunda que vai revelar a verdadeira religião segundo Deus, aquela descrita em Tiago 1:27, e expor os bastidores da religiosidade que mata, divide e escraviza. Se você busca a verdade, se já se sentiu manipulado por líderes religiosos, se cansou de igrejas que servem a si mesmas e não a Cristo, esse conteúdo é para você. Assista até o fim e descubra de que lado você está, do sistema ou do Salvador. Este canal existe por um único motivo: libertar você do sistema religioso que aprisiona, manipula e engana em nome de Deus. Aqui não exaltamos placas, nem defendemos denominações. Aqui buscamos a verdade pura do Evangelho de Jesus Cristo, aquele que nos chamou para sermos livres, não reféns de dogmas humanos. Se você é novo aqui, seja bem-vindo. Se já nos acompanha, você sabe, cada vídeo é um grito de alerta, uma denúncia espiritual contra os mercadores da fé. Hoje, vamos expor uma das maiores mentiras da história religiosa. A ideia de que Jesus e seus apóstolos pertenciam a uma religião ou denominação. Esse vídeo vai mexer com suas estruturas, vai confrontar tudo o que te ensinaram nos púlpitos, mas também vai te libertar. Se você estiver disposto a ouvir, prepare-se. É hora de descobrir a verdade que o sistema esconde. O sistema religioso na época de Jesus. No tempo de Jesus Cristo e dos 12 apóstolos, o cenário religioso era dominado por uma estrutura poderosa e extremamente influente: o judaísmo. Essa era a religião oficial do povo judeu, fundamentada na Torá, os 5 livros de Moisés, e também em tradições orais que os escribas transmitiam de geração em geração. O centro espiritual e símbolo máximo dessa fé era o Templo de Jerusalém, majestoso, imponente, mas controlado por uma elite que muitas vezes estava mais interessada no poder do que em Deus. Dentro do judaísmo havia divisões profundas. Não era uma fé unificada como muitos imaginam. Havia diversas seitas e denominações religiosas com visões distintas da lei,
interpretações diferentes sobre o Messias e disputas ferozes sobre o rumo da fé. Os fariseus eram os mais populares entre o povo comum, valorizavam a Torá escrita e as tradições orais. Já os saduceus, pertencentes à elite, rejeitavam conceitos como a ressurreição e dominavam o templo. Eles eram políticos disfarçados de religiosos. Os essênios, por sua vez, viviam separados no deserto, dedicando-se a uma vida de pureza e disciplina. E os zelotes defendiam a luta armada contra o Império Romano, misturando fé e violência. Havia também os herodianos, aliados políticos de Herodes e, consequentemente, de Roma. Os escribas, especialistas da lei, em sua maioria fariseus, interpretavam a vontade de Deus, mas estavam profundamente corrompidos. Esse sistema todo formava um emaranhado de religiosidade doentia. O povo comum, chamado de Am Haaretz, era desprezado por não ter conhecimento profundo da lei. Eles apenas praticavam aquilo que podiam, como podiam. Eram os esquecidos, os oprimidos pelo peso das exigências religiosas. Mas o caos espiritual não estava restrito aos limites de Israel. Fora do judaísmo, outros grupos influenciavam o contexto da época. Os romanos, gentios, impunham o culto ao imperador e uma política opressiva. Os gregos, os chamados helenistas, traziam sua cultura e filosofia, seduzindo muitos judeus na diáspora. Havia ainda os prosélitos, gentios convertidos ao judaísmo, e os tementes a Deus, que mesmo sem se circuncidar, respeitavam o Deus de Israel e frequentavam sinagogas, e não para por aí. Historiadores como Flávio Josefo e os manuscritos do Mar Morto revelam grupos ainda mais obscuros e perigosos, como os sicários, radicais zelotes que praticavam assassinatos com punhais escondidos, e os anabatistas do deserto, um subgrupo ainda mais rigoroso que os essênios, e possivelmente ligados a João Batista. Havia também os samaritanos, um grupo dissidente do judaísmo que possuía seu próprio templo no Monte Gerizim. Eram rejeitados pelos judeus, mas foi justamente de lá que veio uma das maiores lições de Cristo. O encontro com a samaritana no poço, onde ele revelou que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, não em templos, nem montanhas, nem sinagogas. Jesus cresceu nesse ambiente. Como Galileu, era visto com desconfiança pelos líderes religiosos de Jerusalém. A Galileia era considerada uma região de segunda classe espiritual, e seus habitantes, mais abertos a novas ideias, eram mal vistos pela elite religiosa. Ainda assim, foi ali que o Messias começou seu ministério, escolhendo seus discípulos entre pescadores, cobradores de impostos e pessoas que jamais seriam aceitas entre os religiosos da época. A religião institucional da época, dominada pelos fariseus e saduceus, estava cheia de regras, condenações e aparência. Jesus veio para romper com tudo isso. Ele não se alinhou a nenhum desses grupos. Ele não pregou nenhuma religião. Ele anunciou o reino de Deus. E por isso foi odiado. Porque a luz que ele trouxe expôs as trevas do sistema. E isso o sistema nunca perdoa. A verdade sobre as denominações e seitas judaicas. As seitas religiosas que existiam no tempo de Jesus não eram apenas variações de fé, eram fortalezas de controle, manipulação e poder.
Por trás das vestes sagradas havia alianças políticas, interesses ocultos e um sistema que escravizava o povo com fardos pesados que nem os próprios líderes carregavam. Jesus os confrontou publicamente, revelando o que havia por trás das cortinas da religiosidade: hipocrisia, orgulho e corrupção espiritual. Comecemos pelos fariseus. Eram os mais populares entre o povo, pareciam piedosos, decoravam a Torá, jejuavam, oravam em público e dizimavam até temperos, mas por dentro estavam mortos. Jesus os chamou de sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Eles adicionaram à lei centenas de tradições humanas e colocavam isso como se fosse vontade de Deus. Sua religião era de aparência. Eles sabiam as palavras certas, mas seus corações estavam longe do Criador. O que diziam com os lábios não viviam com a alma. Os saduceus eram o oposto. Uma elite rica, política, fria. Controlavam o templo de Jerusalém, rejeitavam a ressurreição, negavam o sobrenatural. Para eles, o poder vinha do status, da aliança com Roma, da aparência institucional. Eles faziam da fé um negócio. Negociavam sacrifícios, manipulavam o povo e garantiam seu conforto. Eram os teólogos da conveniência. Os essênios, por outro lado, fugiram da corrupção e foram viver no deserto. Eram radicais, puros, separados, mas se perderam em seu isolamento e legalismo. Alguns estudiosos acreditam que João Batista tenha sido influenciado por eles. Eles buscavam uma religião limpa, mas sem a luz do Evangelho, a disciplina vira prisão. Os zelotes misturavam religião com guerra. Queriam libertar Israel pela espada, usando Deus como desculpa para derramar sangue. Extremistas acreditavam que o reino de Deus viria pela força. Entre eles havia os sicários, assassinos disfarçados de devotos com punhais escondidos nas túnicas. Gritavam liberdade, mas sem amor. Havia também os herodianos, aliados de Herodes, amigos de Roma, amantes do poder terreno. Esses não se importavam com a verdade de Deus, apenas com os favores políticos e a permanência no topo. Eram os religiosos de conveniência, que se ajoelhavam diante dos imperadores, não diante do Senhor. Os escribas eram especialistas da lei, homens que interpretavam as Escrituras, mas perderam a essência. Jesus os acusou de devorar casas de viúvas, enquanto faziam longas orações em público. Usavam a palavra de Deus como espada contra os fracos, mas nunca a aplicavam sobre si mesmos. Eram mestres do discurso e analfabetos do coração. E os samaritanos? Eram rejeitados pelos judeus por terem outro templo, outra interpretação da lei. Mas foi a uma samaritana que Jesus revelou uma das maiores verdades do Evangelho, que o Pai busca adoradores em espírito e em verdade, não em lugares, não em instituições, mas em corações quebrantados. Dentro de todos esses grupos, Jesus nunca se encaixou. Ele não se curvou aos fariseus, não entrou nas fileiras dos saduceus, não se isolou como os essênios, não pegou em armas como os zelotes. Ele não se aliou ao império como os herodianos. Ele não se prostituiu com o sistema. Jesus veio para romper com tudo isso, para mostrar que o reino de Deus não tem partido, placa, seita ou denominação. O reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino é novo nascimento, transformação, vida em abundância. E os seus apóstolos seguiram pelo mesmo caminho.
Pedro, João, Tiago, Paulo. Nenhum deles construiu templos, fundou instituições ou criou seitas. Eles anunciaram o Evangelho nas ruas, nas casas, nas prisões. Formaram comunidades vivas, não estruturas religiosas. A verdade é dura. O sistema religioso daquela época matou os profetas, rejeitou o Messias e perseguiu os apóstolos. E hoje, essa mesma estrutura continua viva. Mudaram os nomes, mudaram os trajes, mas o espírito é o mesmo. E você? Vai continuar defendendo as seitas modernas ou vai seguir o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Jesus, fora do sistema, dentro do reino. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião, construir templos ou sustentar denominações. Ele não usou o púlpito do Templo de Jerusalém para promover placas, nem se filiou a nenhuma das seitas judaicas. Ele veio para anunciar algo muito mais poderoso, o reino de Deus. E esse reino não é feito de paredes, dogmas ou títulos religiosos. É feito de verdade, justiça, fé, arrependimento e transformação interior. Jesus não se vestiu como um fariseu, não frequentou o sinédrio como um saduceu, nem se refugiou no deserto como os essênios. Ele caminhou entre o povo, tocou os impuros, comeu com pecadores e anunciou uma nova vida, não uma nova religião. Quando Nicodemos, um mestre judeu, se aproximou de Jesus em segredo, teve sua visão religiosa completamente desafiada. Em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João 3:3. Isso era revolucionário. O novo nascimento não era sobre mudar de seita, mas sobre morrer para o velho homem e viver uma nova criatura. Não se tratava de trocar de sinagoga, mas de trocar de natureza. Era o fim do sistema e o início da graça. Jesus ensinava que o reino não estava nos rituais nem nos lugares, mas dentro do coração transformado. Ele disse à mulher samaritana que não importava se era no Monte Gerizim ou no Templo de Jerusalém, porque Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4:24. Essa declaração destruiu toda a estrutura religiosa da época, porque o templo, o sacerdócio, as regras, tudo isso se tornava inútil diante da presença viva do Messias. Ele não pregava dízimos como moeda de bênção. Ele não vendia milagres. Ele não exigia ofertas em troca de curas. Ele curava por compaixão, perdoava por amor, libertava sem campanhas, alimentava sem cobrança. Jesus não levantou catedrais, levantou pessoas, não fundou denominação, formou discípulos. E foi exatamente por isso que os líderes religiosos o odiaram. Porque ele expôs o sistema. Ele mostrou que o templo havia se tornado covil de ladrões. Ele confrontou os que diziam representar Deus, mas estavam mais interessados em status, poder e dinheiro. Chamou-os de hipócritas, guias cegos, serpentes e raça de víboras. Eles diziam, mas não faziam. Ensinavam, mas não viviam. Eram religiosos, mas não conheciam o Pai. Jesus ensinou que a verdadeira religião, aos olhos de Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago 1:27. Nada de regras humanas, nada de tradições impostas, nada de barganhas espirituais. Era sobre viver o amor na prática. Era sobre fé que se manifesta em ações. Era sobre justiça, misericórdia e humildade diante do Criador. A salvação, segundo Jesus, não vinha por fazer parte de uma instituição, mas por nascer de novo. Ele afirmou, eu sou o caminho,
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Isso exclui qualquer intermediário humano. Não há pastor, bispo ou apóstolo que possa te ligar a Deus. Só Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E isso abala profundamente o império religioso, porque quebra o controle que muitos líderes querem exercer sobre o povo. Jesus nunca foi evangélico, nunca foi católico, nunca foi fariseu, nunca foi saduceu. Ele foi o Filho de Deus, enviado para libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não o produto que enriquece templos. Jesus viveu fora do sistema, mas dentro da vontade do Pai. E hoje ele continua chamando discípulos, não denominacionais, mas espirituais. Homens e mulheres que nasceram de novo, que o seguem em espírito e verdade, que não se curvam ao sistema, mas se entregam totalmente ao reino. A religião pura aos olhos de Deus. Enquanto o sistema religioso ergue catedrais, Jesus aponta para os órfãos e as viúvas. Enquanto pastores institucionais disputam templos e fama, o Messias fala de uma religião pura, invisível aos olhos humanos, mas viva diante de Deus. Em Tiago 1,27 está escrita uma das declarações mais ignoradas da fé cristã. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Simples, direto, sem dogmas, sem placa de igreja, sem títulos, sem teatro. Essa é a única definição de religião que a Bíblia aprova. E ela confronta todo o sistema institucional moderno, porque a religião, segundo Deus, não se fundamenta em cultos luxuosos, nem em campanhas apelativas. Não é definida por quem canta melhor, por quem tem mais seguidores ou por quem constrói o templo mais caro. A religião pura é prática, silenciosa, justa. É amor em movimento. É misericórdia diante da dor alheia. É fé que não se vende, que não se exibe, que não se corrompe. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu essa religião com perfeição. Ele tocou o leproso quando ninguém ousava. Perdoou a adúltera quando todos queriam apedrejá-la. Chorou com os que choravam. Alimentou multidões. Curou sem cobrar. Anunciou o reino aos pobres. Ele era o reflexo vivo de Tiago 1,27. E seus apóstolos seguiram o mesmo caminho. Pedro não fundou catedrais. Paulo não vendia bênçãos. João não arrecadava fortunas. Eles amavam. Eles serviam. Eles cuidavam. Eles se doavam. A religião institucional, ao contrário, exige, cobra, impõe, condiciona o amor de Deus à performance humana e assim se afasta do próprio Deus que afirma: eu sou espírito e importa que os que me adorem em espírito e em verdade. João 4,24. Não é adoração de palco, é adoração em essência. Não é rito, é vida. Hoje, muitos líderes religiosos ensinam que a salvação depende de fidelidade à sua igreja, à sua doutrina, ao seu estatuto. Dizem que quem sai da denominação está desviado, que quem não participa da célula está rebelde, que quem não entrega o propósito financeiro está em pecado. Mas Jesus nunca impôs isso. Ele nunca disse que a entrada no reino dependia de rituais ou vínculos institucionais. Pelo contrário, ensinou que o que importa é nascer de novo, ser nova criatura, 2 Coríntios 5,17, viver pela fé e amar ao próximo. A verdadeira igreja não tem CNPJ nem fachada de mármore.
Ela é feita de pessoas transformadas pelo Espírito Santo, guiadas pela palavra de Deus, libertas da escravidão dos dogmas. É gente comum que ama, serve, ora, reparte o pão, visita os necessitados, vive a verdade. É gente que entende que não precisa de um palco para servir, nem de um púlpito para pregar. Que entende que Jesus é o único intermediário entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2:5. Essa é a religião que Deus aceita, e por isso ela é rejeitada pelo sistema, porque não gera lucro, não dá ibope, não edifica impérios, não sustenta o luxo dos líderes. Ela quebra os alicerces da religião mercantilizada e faz ruir os templos construídos sobre a areia da vaidade humana. A pergunta é: você vive essa religião? Ou apenas frequenta uma instituição? Você ama os órfãos e as viúvas? Ou apenas cumpre rituais semanais? Sua fé transforma o mundo ao seu redor? Ou você se transformou num espectador do culto? A religião pura aos olhos de Deus não é performance. É obediência, compaixão e santidade. Está escrito: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Salmo 23:3. Justiça, não religiosidade. Compaixão, não vanglória. Verdade, não aparência. Esse é o caminho que Jesus trilhou. Essa é a religião que ele viveu, e é essa que ele espera que você viva também. A igreja verdadeira, o corpo e não o CNPJ. A igreja verdadeira nunca foi um prédio, nunca foi uma denominação, nunca foi um CNPJ registrado com estatuto e hierarquia. A igreja verdadeira sempre foi e sempre será um corpo vivo, formado por pessoas nascidas de novo, unidas não por um sistema, mas pelo Espírito de Deus. O que vemos hoje nos templos institucionais é uma caricatura distorcida do que a igreja foi nos dias dos apóstolos. A igreja que Jesus deixou não era uma organização, era um organismo. Em Atos 2:42-47, vemos o retrato mais puro da igreja original. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles não construíam templos luxuosos, não arrecadavam fortunas, não dependiam de campanhas. Eles se reuniam nas casas, viviam em simplicidade, dividiam o que tinham, cuidavam uns dos outros. Essa era a igreja, o corpo de Cristo em ação. Hoje, porém, a palavra igreja foi sequestrada. Transformaram-na em uma empresa, onde há CEO, pastor-presidente, metas, campanhas de crescimento, clientela, membros e lucro, dízimos e ofertas. O púlpito virou palco, a pregação virou espetáculo, a adoração virou show e a comunhão virou evento esporádico. Mas Deus nunca chamou seu povo para isso. A igreja de Jesus é feita de gente, não de tijolos. É viva, não programada. É espontânea, não institucionalizada. O apóstolo Paulo ensinou em 1 Coríntios 12 que somos membros de um mesmo corpo. Uns são mãos, outros são pés, olhos, ouvidos. Cada um com seu dom. Todos funcionando juntos. Cristo é a cabeça. Nenhum homem ocupa o trono. Nenhum líder religioso pode substituir o mestre. Mas no sistema atual, muitos querem ser a cabeça, querem controlar o corpo, querem ser os donos da igreja, querem impor regras, manipular consciências, vender bênçãos e decidir quem é salvo ou não. Isso não é igreja, é dominação. Jesus não deixou um templo físico para ser seguido. Ele deixou um exemplo, um modo de vida. Ele disse:
Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. Isso é igreja, simples, real, profunda. Não precisa de luzes, som, palco. Precisa de verdade, precisa de fé, precisa de comunhão genuína. O apóstolo Pedro não fundou o Vaticano. O apóstolo Paulo não registrou o ministério em cartório. João não construiu auditórios. Eles evangelizavam nas ruas, nas casas, nos presídios. Eles viviam perseguidos, não aplaudidos. Sofriam pelo evangelho, não lucravam com ele. Tinham tudo em comum. Ninguém dizia que suas posses eram suas. Hoje vemos o contrário. Igrejas que acumulam fortunas enquanto seus membros passam necessidade. Ministérios milionários enquanto viúvas e órfãos são ignorados. A igreja verdadeira é aquela onde o Espírito Santo habita. E isso não depende de endereço. A igreja é você, sou eu. Somos nós, se estivermos em Cristo, vivendo a verdade do Evangelho. É o que Jesus disse à samaritana. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João 4:23. Isso derruba qualquer ideia de que Deus está restrito a templos humanos. A igreja que tem valor eterno é aquela que cuida das pessoas, que ama, que serve, que acolhe. Não a que impressiona com tecnologia, arquitetura ou oratória. Porque a igreja verdadeira não busca glória para si, busca a glória de Deus. Ela não exalta nomes humanos, exalta o nome de Jesus. Hoje, muitos confundem estar na igreja com estar salvo. Mas estar num prédio religioso não salva ninguém. O que salva é estar em Cristo. O que transforma é nascer de novo. O que liberta é o Evangelho, não a filiação denominacional. Por isso, examine sua fé. Você está dentro de uma instituição ou dentro do corpo de Cristo? Você segue estatutos ou segue o Espírito? Você vive para uma igreja local ou vive para o reino de Deus? Lembre-se, o CNPJ não garante salvação, mas o novo nascimento, sim. Fariseus, ontem, denominações hoje. Os fariseus foram o retrato mais nítido do sistema religioso no tempo de Jesus. Eram os guardadores da lei, os mestres da moral, os defensores da tradição, mas por trás da aparência piedosa escondiam arrogância, hipocrisia e fome de poder. Jesus os denunciou com palavras duras que ainda ecoam: raça de víboras, sepulcros caiados, guias cegos. Mateus 23. E a pergunta que não quer calar é: se Jesus voltasse hoje, ele encontraria algo diferente nas denominações religiosas modernas? A resposta é assustadora. Não. O mesmo espírito dos fariseus habita hoje nas estruturas das igrejas institucionais. Eles trocam as vestes longas por ternos de marca. Substituem os rolos da Torá por microfones dourados. Mas o comportamento é o mesmo. Amam os primeiros lugares, desejam ser chamados de mestres, impõem fardos pesados sobre os outros, mas não movem um dedo para ajudar. Mateus 23, 4, 7. Eles ditam regras que nem eles mesmos conseguem cumprir. Distorcem a palavra para justificar o poder que exercem sobre o povo. Eles falam em nome de Deus, mas seus frutos os desmentem. Jesus alertou sobre o fermento dos fariseus. Ele sabia que aquele fermento religioso inchava o ego, endurecia o coração e matava a verdade. Hoje, esse fermento está presente nas doutrinas humanas, nas campanhas manipuladoras, nos púlpitos transformados em tronos. Muitos líderes querem ser senhores e não servos.
pregam prosperidade enquanto ignoram os órfãos e viúvas. Condenam os desviados enquanto escondem seus próprios pecados. Chamam de rebeldes os que não se submetem ao seu jugo, como se fossem os donos do céu. Mas Jesus nunca se curvou aos fariseus. Ele os confrontou. Ele expôs seus pecados em público. Ele os chamou de assassinos dos profetas, de filhos daqueles que mataram os justos. Mateus 23, 29 e 36. E é exatamente isso que muitos líderes de hoje fazem. Matam espiritualmente os verdadeiros discípulos de Cristo. Matam com desprezo, com exclusão, com regras frias, com opressão institucional. São os mesmos que impuseram a cruz ao Salvador. São os mesmos que apedrejaram Estevão. São os mesmos que perseguiram os apóstolos. Fariseus ontem, denominações hoje. Você já parou para observar como muitas igrejas hoje seguem padrões quase idênticos aos fariseus? Exigem práticas religiosas para alcançar bênçãos. Vendem objetos ungidos. Defendem mais a tradição da sua igreja do que a palavra. Julgam quem não se veste ou fala como eles. Tratam o dízimo como moeda de salvação. Controlam seus fiéis como se fossem seus donos. Não é à toa que Jesus disse: vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Por isso serão castigados mais severamente. Marcos 12:40. E isso se repete hoje. Líderes que vivem em mansões enquanto o povo sofre. Ministérios que lucram milhões e não socorrem ninguém. Igrejas que constroem impérios, mas não constroem comunhão. Isso não é evangelho, é sistema. E o mais grave, muitos estão cegos dentro disso. Acham que estão servindo a Deus quando estão servindo a homens. Defendem a placa da igreja como se fosse a Arca da Aliança. Criticam outras denominações como se fossem seitas, mas esquecem que Jesus não fundou nenhuma. Lembre-se, os fariseus eram os mais religiosos de sua época e foram eles que mataram o Salvador. Hoje muitos se perguntam: qual é a religião certa? Qual a igreja verdadeira? Mas esquecem da resposta mais simples. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e viúvas e não se corromper com o mundo. Tiago 1:27. A verdadeira igreja é o corpo de Cristo, não o prédio. O verdadeiro evangelho é o que liberta e não escraviza. O mesmo Espírito que condenou Jesus, Estevão, Paulo, Pedro, ainda age hoje. O sistema religioso moderno é, sim, a continuidade daquele farisaísmo institucionalizado. E você precisa decidir. Vai seguir a multidão religiosa ou o mestre que foi crucificado por ela? Jesus ainda está confrontando o sistema. E os verdadeiros discípulos sempre parecerão rebeldes aos olhos dos religiosos. O evangelho que salva versus o sistema que escraviza. O evangelho de Jesus Cristo é simples, profundo e libertador. Ele não exige diplomas, não cobra mensalidades, não impõe rituais intermináveis. Ele convida o pecador ao arrependimento, oferece perdão e transforma vidas de dentro para fora. É o evangelho da graça, do amor, da cruz, da ressurreição. Mas o que fizeram com ele? Transformaram o evangelho em sistema, em instituição, em mercadoria. Criaram um evangelho que não salva, apenas escraviza. O verdadeiro evangelho diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8-9. Mas o sistema religioso diz: faça por merecer.
Participe do propósito, cumpra as regras, seja fiel à denominação, frequente todas as reuniões, traga a oferta certa. Isso não é evangelho, é performance, é mérito humano, é escravidão disfarçada de santidade. O sistema atual não quer que você entenda que a salvação é gratuita, porque uma vez liberto, você se torna inútil para o negócio religioso. O sistema precisa de medo, controle, dependência. Ele diz: se você sair da igreja, vai se desviar. Mas Paulo saiu do sistema religioso para seguir a Cristo. Ele disse: tudo o que era lucro para mim, considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. O que ele abandonou? O sistema, as tradições, o jugo religioso, porque descobriu a verdade. O evangelho salva, o sistema escraviza. Jesus não pregou em troca de aplausos. Ele pregou a verdade, e a verdade dói. Por isso foi rejeitado, porque a verdade confronta. Ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo. João 3:3. Não disse: é necessário ser membro da denominação tal. Nascer de novo é ser uma nova criatura. É deixar para trás o velho homem. É abandonar o pecado e viver para Deus. Não é virar evangélico. Não é trocar de igreja. É morrer com Cristo e ressuscitar com Ele. Romanos 6:4. Hoje, o sistema vende bênçãos, comercializa milagres, promete vitórias materiais, prega um Jesus que existe para realizar sonhos, mas não para transformar corações. Um Jesus que abençoa carros, mas não exige arrependimento. Um Jesus que enriquece líderes, mas não acolhe os pobres. Isso não é o evangelho, é religião mercantilizada. E o mais grave, muitos acreditam que estão salvos porque frequentam uma igreja, entregam dízimos, participam de células. Mas Jesus disse que muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios, fizemos milagres. E ele responderá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mateus 7:22-23. Por quê? Porque não nasceram de novo. Porque praticavam a religião, mas não viviam a fé. O verdadeiro evangelho muda o coração. Ele não te coloca em uma gaiola. Ele te liberta. Ele não te obriga a obedecer a homens. Ele te convida a seguir Jesus. Ele não te julga pelo que você faz, mas pelo que você é em Cristo. Isso é escândalo para o sistema religioso, que mede a fé pelas aparências, pelo número de seguidores, pelo valor das ofertas, pela eloquência dos púlpitos. Paulo afirmou com clareza: já não estou sob a lei, mas debaixo da graça. Romanos 6:14. Ele não estava mais preso ao tutor, como diz Gálatas 3:24-25. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Agora, porém, já não estamos mais sob o controle do tutor. Em outras palavras, quem vive em Cristo está livre do sistema. O evangelho que Jesus pregou é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1:16. Já o sistema religioso é o poder do homem para oprimir, manipular e controlar. Hoje, você precisa fazer uma escolha: continuar escravo da religião ou ser liberto pelo evangelho. Continuar cumprindo rituais que te esgotam ou viver a nova vida que Cristo oferece. Continuar preso ao medo ou caminhar na graça. Porque no final, só o evangelho salva. O sistema só escraviza. Paulo e a renúncia ao sistema religioso. Paulo, antes conhecido como Saulo de Tarso, era o exemplo perfeito de um religioso.
Nascido judeu, fariseu zeloso, doutor da lei, discípulo de Gamaliel. Ele conhecia profundamente as Escrituras e era respeitado no Sinédrio. Mas mesmo com toda a sua bagagem religiosa, ele era cego. Não enxergava a verdade. Perseguia os verdadeiros cristãos, achando que estava servindo a Deus. Isso mostra que é possível ser de Deus no sistema religioso e estar completamente longe de Cristo. A conversão de Paulo foi a sua libertação do sistema. No caminho de Damasco, ele teve um encontro real com Jesus. Caiu do cavalo, literalmente e espiritualmente. Foi ali que tudo mudou. Ele viu que não bastava ser da religião certa, que não adiantava ter tradição, conhecimento ou posição. Ele precisava nascer de novo. E quando se levanta daquela queda, Paulo não é mais um homem preso à religião. É um servo do Evangelho da Graça. Tudo o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Filipenses 3:7. Paulo abandonou tudo. Seus títulos, seu prestígio, seu status. Ele entendeu que a salvação não vem da religião, mas de um relacionamento pessoal com Jesus. Ele percebeu que a lei era apenas um tutor temporário. Gálatas 3:24-25. E que agora, pela fé, ele era justificado, não mais por obras da lei, mas pela graça de Deus. Essa mudança custou caro. Paulo foi perseguido, rejeitado, preso e até apedrejado. Mas ele nunca voltou atrás. Ele não trocou o sistema religioso do judaísmo pelo sistema religioso cristão. Ele não fundou uma nova instituição. Ele não criou uma denominação. Pelo contrário, ele foi o maior opositor de qualquer tentativa de transformar o Evangelho em religião. Ele confrontou Pedro quando este cedeu à pressão dos judaizantes. Ele alertou os Gálatas a não se deixarem escravizar novamente por regras humanas. Vocês começaram pelo Espírito e agora querem terminar pela carne. Gálatas 3:3. Ele denunciou os falsos irmãos que queriam infiltrar-se nas igrejas para impor costumes judaicos. Gálatas 2:4. Porque Paulo sabia, religião é prisão. O Evangelho é libertação. E é por isso que ele pregava com tanta ousadia. Se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já vos anunciei, seja anátema. Gálatas 1:9. Paulo não aceitou diluições, não aceitou um Jesus plus tradição. Ou era Cristo, ou era religião, ou era graça, ou era mérito, ou era cruz, ou era sistema. Hoje, muitos líderes evangélicos são o oposto de Paulo. Criam igrejas com CNPJ, constroem templos milionários, impõem regras, vendem bênçãos, impõem fidelidade institucional. Dizem que estão seguindo o Evangelho, mas seguem uma versão fabricada, ajustada ao marketing, ao controle e à busca por lucro. Eles não renunciaram ao sistema, eles o aperfeiçoaram. Paulo nunca fundou a igreja evangélica. Ele não criou a igreja batista, assembleiana, presbiteriana, pentecostal, neopentecostal, apostólica ou qualquer outra. Essas denominações surgiram séculos depois. A igreja de Paulo era simples, viva, guiada pelo Espírito, reunida em casas, formada por pessoas transformadas, não por prédios ou programas. E talvez a pergunta que mais confronta seja: se Paulo vivesse hoje, ele seria aceito no seu ministério? Ou seria chamado de rebelde, desigrejado, herege? A verdade é que Paulo abandonou o sistema para seguir Jesus. Ele rompeu com tudo que o mantinha religiosamente confortável. Ele escolheu a cruz, e a cruz é escândalo para o religioso, porque ela anula o mérito, destrói o orgulho,
rompe com o controle humano e revela que só Jesus salva, não o sistema. Paulo não precisava de títulos, não queria aplausos. Ele dizia: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Essa é a essência do Evangelho, e essa é a essência que o sistema religioso moderno tenta apagar. Assim como Paulo, hoje é preciso renunciar ao sistema e abraçar o Evangelho puro, mesmo que isso custe a reputação, o conforto e o prestígio. Porque a salvação não vem de uma placa, vem da cruz. A idolatria denominacional. A idolatria moderna não se ajoelha diante de estátuas. Hoje, ela se veste de terno e gravata, prega de púlpitos, canta em templos luxuosos e carrega microfones ungidos. A nova idolatria não está mais nos altares pagãos. Está nas denominações, nos líderes reverenciados como semideuses, nos sistemas que transformaram Jesus em um nome comercial. Estamos falando da idolatria denominacional. O sistema religioso criou um novo tipo de ídolo, o pastor popstar. Muitos já não são apenas servos, são ungidos intocáveis. Seus nomes estão em outdoors, suas frases viram slogans, seus rostos estampam capas de livros. As pessoas os seguem mais do que seguem a Cristo. O que eles falam se torna regra, mesmo que vá contra a palavra. É a repetição moderna do que Jesus denunciou nos fariseus. Vocês anulam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Mateus 15:6. As denominações também se tornaram objeto de adoração. Muitos não testemunham sobre Jesus, testemunham sobre a minha igreja. Não se consideram discípulos de Cristo, são discípulos da doutrina da instituição. Não pregam o reino, pregam a placa. A identidade espiritual de muitos hoje está mais ligada ao CNPJ da igreja do que ao sangue do Cordeiro. Quantos já ouviram frases como "você saiu da igreja, está desviado", ou "só aqui é que tem a doutrina verdadeira"? Mas qual era a igreja que Jesus frequentava? Ele ia às sinagogas, sim, mas não para se submeter, e sim para confrontar. Jesus não fundou uma denominação, ele não criou um novo templo. Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. A verdadeira igreja não tem muros. É feita de pessoas nascidas de novo. Em Cristo somos nova criatura. 2 Coríntios 5:17. O Evangelho é relacionamento com o Salvador e não fidelidade a uma placa. Tiago 1:27 diz qual é a religião que Deus aceita: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Isso não está no estatuto de nenhuma denominação, está no coração transformado. A idolatria denominacional se manifesta também no apego ao templo. Muitos acreditam que o templo do Senhor é um prédio, mas Jesus ensinou que nós somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3:16. A igreja não é um lugar, é um povo. A verdadeira adoração não acontece entre paredes, mas em espírito e em verdade. João 4:23-24. Outro ídolo sutil é o dízimo institucional. Pregam que sem o dízimo não há salvação. Usam textos do Antigo Testamento fora de contexto para manipular. Criaram campanhas, votos, envelopes, desafios, tudo condicionado à contribuição financeira. Mas a salvação não se compra. A graça é de graça. Jesus já pagou o preço na cruz. Nenhuma igreja, nenhuma campanha, nenhum pastor tem o direito de colocar um preço sobre o sacrifício do Cordeiro. E o que dizer da idolatria pelos costumes?
Há igrejas que medem a espiritualidade pela roupa, pelo cabelo, pelo tipo de louvor ou liturgia. Criam uma santidade estética, mas Jesus disse que os fariseus limpavam o exterior do copo, mas por dentro estavam cheios de maldade. Lucas 11:39. Deus vê o coração, não a etiqueta denominacional. Pergunte a si mesmo: de que lado estou? Do lado de Jesus, o único líder verdadeiro, ou dos líderes religiosos que criaram um império em seu nome? A idolatria denominacional é sutil, mas devastadora. Faz o homem confiar em uma instituição e não no Salvador. Faz com que pessoas sirvam a um sistema e não ao reino. Rouba a glória de Cristo para dar a homens. Troca a cruz pela conferência, o evangelho pela marca registrada. Hoje, a escolha é urgente: seguir o único que salva ou continuar adorando um sistema que escraviza. Jesus não fundou nenhuma religião. Ele fundou um novo nascimento, a verdade que destrói as tradições. Jesus não veio ao mundo para fundar uma religião, mas para anunciar a verdade que liberta. E essa verdade, quando proclamada, destrói as tradições humanas. Jesus não apenas incomodou os religiosos da sua época, ele confrontou frontalmente o sistema, desmascarando a hipocrisia das doutrinas criadas pelos homens. Ele era a própria palavra viva, andando entre os homens, trazendo luz onde o sistema havia criado sombras. Desde o início de seu ministério, Jesus expôs os líderes religiosos. Em Mateus 15:3, ele perguntou: por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Essa pergunta ecoa até hoje. Quantas doutrinas existem nas igrejas que não têm base bíblica, mas são mantidas como dogmas intocáveis? Quantas tradições são passadas de geração em geração sem que ninguém pare para perguntar: isso é de Deus ou é invenção humana? Jesus denunciou os escribas e fariseus dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. Eles eram mestres na aparência. Usavam longas vestes, orações de fachada, cargos de destaque, mas não tinham intimidade com Deus. Eles coavam o mosquito e engoliam o camelo. Dizimavam até temperos, mas negligenciavam o mais importante: a misericórdia, a justiça e a fé. Mateus 23:23. Hoje, a história se repete. Muitos seguem tradições religiosas como se fossem mandamentos divinos. Igrejas impõem regras de vestimenta, liturgias engessadas, estruturas hierárquicas que exaltam homens. Criaram um ambiente onde questionar é pecado e obedecer cegamente é sinal de fé. Mas Jesus jamais pediu isso. Ele disse: aprendei de mim. Mateus 11:29. Não mandou seguir tradição alguma, nem se submeter a líderes que se colocam entre Deus e os homens. As tradições que Jesus confrontou estão mais vivas do que nunca. Elas agora usam microfone, rede social, canais de TV e estruturas milionárias. Mas continuam fazendo o mesmo, impedindo as pessoas de entrarem no reino dos céus. Jesus disse: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque fecham o reino dos céus diante dos homens, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Mateus 23:13. A verdade é que o sistema religioso não suporta o evangelho puro, porque ele destrói tudo o que foi construído com tijolos humanos: status, tradição, poder, controle. Quando você descobre que não precisa de um templo luxuoso para adorar, que não precisa de um
apóstolo moderno para se aproximar de Deus, que não precisa de um sistema para ser salvo, você se torna perigoso para esse império. E é por isso que tantos preferem a tradição à verdade. Porque a verdade exige mudança. Ela te obriga a abandonar a zona de conforto da religião e mergulhar na vida do Espírito. Ela te convida a deixar de ser apenas frequentador de culto e se tornar discípulo de Cristo. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8,32. Não disse: "Conhecereis a tradição", e muito menos disse: "Sereis libertos por vossa denominação." A verdade que liberta é Cristo, e somente Ele. O sistema religioso pode te aprisionar com doutrinas, com medo, com culpa. Mas Jesus te liberta com graça, com amor e com o Espírito. Não podemos costurar o véu que Ele rasgou. Depois da cruz, não há mais intermediários humanos. Jesus é o único sacerdote, o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Toda tradição que tenta assumir esse lugar é heresia. Hoje, você precisa decidir: vai continuar vivendo pelas tradições dos homens ou vai viver pela verdade de Cristo? Vai continuar na zona de conforto da religião ou vai romper com tudo para viver o Evangelho? A verdade continua viva. Ela ainda incomoda, ainda confronta, ainda transforma. E ela está dizendo hoje: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Não viva mais preso à tradição, viva livre na verdade. A morte da igreja primitiva pelas mãos dos religiosos. A igreja primitiva nasceu com poder, comunhão e simplicidade. Em Atos 2, 42, 47, vemos homens e mulheres cheios do Espírito, reunidos em casas, partindo o pão com alegria, ajudando uns aos outros, sendo igreja no sentido mais puro da palavra. Não havia templos suntuosos, não havia placas, não havia CNPJ, havia unidade, havia verdade, havia Cristo. Mas essa igreja foi perseguida, e não apenas pelo Império Romano. Os primeiros a se levantar contra ela foram os religiosos, os mesmos que haviam crucificado Jesus, os mesmos que compraram testemunhas falsas, que mandaram prender Pedro e João, que apedrejaram Estevão. Foi o sistema religioso que matou a igreja primitiva. Estevão, cheio do Espírito, pregava com ousadia, e os líderes religiosos o odiaram por isso. Em Atos 7, ele denuncia os religiosos: vocês são duros de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como os seus antepassados, vocês também. Resultado? Eles o mataram, apedrejaram-no até a morte. Por quê? Porque ele falou a verdade que confronta. Os apóstolos foram perseguidos, presos, açoitados. Todos, sem exceção, foram mortos por causa da fé. Não por criminosos comuns, mas pelo sistema. O sistema que não suportava a verdade. O mesmo sistema que Jesus denunciou como raça de víboras. Eles mataram os profetas, mataram o Salvador, mataram os apóstolos. E continuam até hoje matando espiritualmente quem ousa viver o verdadeiro Evangelho. Paulo foi preso inúmeras vezes, expulso de cidades, traído, enfrentou falsas acusações de irmãos que queriam mantê-lo dentro da lei. Muitos queriam obrigá-lo a andar segundo as tradições, mas ele disse: tudo o que aprendi no sistema religioso considerei esterco para ganhar a Cristo. Filipenses 3:8. A verdade é que o sistema religioso sempre odiou a igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira é livre. Ela não depende de um líder carismático nem de uma estrutura milionária.
Ela não adora homens, não depende de campanhas, não vende bênçãos, e isso ameaça o império que os homens ergueram com o nome de Deus. Hoje, as igrejas institucionais se multiplicam, mas a essência da igreja de Atos se perdeu. Agora, para ser aceito, você precisa passar por classes, encontros, células, ter cobertura espiritual, assinar documentos, tudo muito organizado, muito bonito. Mas e o Espírito? E a simplicidade? E a comunhão dos santos? As denominações criaram tribos, cada uma com suas regras, seus dogmas, seus gurus espirituais. E se você sai de uma, já é visto como desviado, como se salvação estivesse na fidelidade à placa e não à cruz. É a institucionalização da fé, é o sepultamento do Evangelho sob os escombros da tradição. Jesus não construiu templos, não fundou religiões, não entregou o Evangelho a um império. Ele entregou o Evangelho a pescadores, a ex-pecadores, a gente comum. Ele confiou sua mensagem a pessoas, não a sistemas. E o que os homens fizeram? Pegaram esse Evangelho e o colocaram dentro de uma jaula. Criaram regras, criaram cargos, criaram CNPJs e mataram a vida. Você já parou para pensar por que tantos cristãos hoje estão fora das instituições? Muitos não são rebeldes, são sobreviventes. Gente que foi ferida, traída, excluída por não se encaixar nos moldes. Gente que amava a verdade, mas foi perseguida por líderes que amavam o poder. Gente que preferiu seguir a Cristo do que se curvar ao sistema. O que temos hoje? Igrejas que arrecadam milhões, mas ignoram os órfãos e viúvas. Pastores que vivem como reis, enquanto o povo vive escravizado em campanhas. Cultos que parecem shows, mas que não transformam corações. A igreja virou mercado e a espiritualidade virou produto. Jesus avisou: ai de vocês que matam os profetas e apedrejam os que são enviados. Mateus 23, 29 e 31. A história se repete. E você, de que lado está? Não podemos mais fechar os olhos. A igreja primitiva foi morta pelo sistema, mas há um clamor nos céus por uma nova geração que rompa com as estruturas, que volte à essência, que seja igreja de verdade. O tempo da religiosidade acabou. O tempo da verdade chegou. De que lado você está? Chegamos ao ponto decisivo desta jornada. De que lado você está? Essa não é apenas uma pergunta retórica. É uma confrontação espiritual, existencial e eterna. Você está do lado de Jesus, o único mestre, salvador, libertador, ou está do lado do sistema religioso que manipula, divide, enriquece e aprisiona? O próprio Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. Mateus 12:30. Não existe neutralidade espiritual. Ou você segue o Cordeiro, ou segue os homens. Ou está debaixo da graça, ou está debaixo da lei. Ou vive em liberdade, ou está preso nos dogmas. Ou caminha com Cristo, ou se curva a estruturas feitas por mãos humanas. Jesus nunca nos chamou para seguir uma religião. Ele nunca pregou uma denominação, nunca construiu um templo, nunca criou um sistema. Ele disse: segue-me. Simples assim. Segui-lo é carregar a cruz, negar a si mesmo e viver pelo Espírito. Não é participar de programas de igreja, nem colecionar certificados religiosos. Ele nos alertou sobre os religiosos. Disse que eles amam os primeiros lugares, que fazem orações longas para impressionar, que devoram as casas das viúvas e impõem fardos pesados que nem eles conseguem carregar. Disse que são cegos guiando cegos. Disse que são como sepulcros caiados,
bonitos por fora, mas podres por dentro. E hoje, será que isso mudou? Quantas igrejas estão mais preocupadas com seus prédios do que com as pessoas? Quantos líderes estão mais preocupados com seu status do que com o reino? Quantos membros conhecem a doutrina da sua igreja, mas não conhecem o evangelho da cruz? Você está servindo a Jesus ou ao sistema? Está seguindo o caminho da vida ou trilhando a trilha da tradição? Está sendo transformado pelo Espírito ou apenas adaptado aos rituais? Está ouvindo a voz do Mestre ou ecoando o que homens dizem em nome de Deus? A Bíblia não nos chama para ser evangélicos, católicos, batistas, pentecostais, presbiterianos ou membros de qualquer outra instituição humana. A Bíblia nos chama para sermos nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Cristo não morreu para que você se tornasse fiel a uma denominação. Ele morreu para te reconciliar com o Pai, para te dar vida eterna, para te transformar por completo, para te fazer parte do seu corpo. E o corpo de Cristo não tem CNPJ. A religião que agrada a Deus está em Tiago 1:27. Cuidar dos órfãos e viúvas e não se corromper com o mundo. Não está nas paredes do templo, mas nas atitudes do coração. Não está no título de pastor, bispo ou apóstolo, mas no fruto do Espírito. Não está na tradição dos homens, mas na verdade do Evangelho. O sistema religioso matou Jesus, matou Estevão, matou os apóstolos e continua matando até hoje os verdadeiros discípulos. Porque quem prega a verdade é perseguido. Quem denuncia a hipocrisia é silenciado. Quem não se curva ao sistema é taxado de rebelde. E você, vai continuar sendo cúmplice desse sistema? Vai continuar chamando de igreja algo que não se parece com o que Jesus ensinou? Vai continuar entregando sua alma a líderes que se colocam entre você e Deus? Está na hora de romper, de sair da Babilônia espiritual, de viver como verdadeiro discípulo, de andar na verdade, de abandonar a idolatria denominacional, de ser igreja viva, templo do Espírito, sal da terra, luz do mundo. A escolha é sua, mas lembre-se, o Salvador não fundou religião, ele fundou um caminho, e só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. De que lado você está? Desperte para a verdade. Agora que você ouviu até aqui, me responda com sinceridade. Você ainda acredita que Jesus fundou alguma religião? Ainda pensa que precisa estar vinculado a uma denominação para ser salvo? Ou o Espírito Santo abriu seus olhos para a verdade que liberta? Jesus não veio para criar um sistema. Ele veio para quebrar o sistema. Ele não veio para estabelecer templos feitos por mãos humanas, mas para habitar em você. Ele não morreu na cruz para que você se tornasse um membro fiel de uma instituição, mas para que você se tornasse filho do Deus vivo. Se o que você ouviu até agora mexeu com você, é porque o Espírito Santo está te chamando para fora. Fora do engano, fora da hipocrisia, fora da religião dos homens. Ele está te chamando para dentro do reino, para dentro da verdade, para dentro de uma vida de comunhão direta com o Pai por meio de Cristo. Talvez essa seja a mensagem mais importante que você já ouviu. E talvez seja por isso que tantos nunca tiveram coragem de pregá-la. Mas aqui, neste canal, a verdade é proclamada sem medo, sem filtro e sem acordo com o sistema. Então,
Se você crê que essa mensagem precisa ser espalhada, compartilhe agora com o maior número de pessoas. Comente aqui embaixo: eu escolho seguir a Jesus e não o sistema religioso. E se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative as notificações. Este canal é uma voz no deserto, chamando ao arrependimento, à luz, à verdade. Chega de religiosidade. É tempo de viver o Evangelho puro. Que o Espírito Santo te guie. Que Cristo seja o único Senhor da sua vida. E que você nunca mais volte a se prostrar diante de homens.